Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que vocês todos estejam muito bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e eu venho sempre trazer todas as minhas dicas e opiniões sobre livros, filmes e séries. Vocês nos acompanham pelas plataformas de áudio, também pelo YouTube, e eu agradeço a todos vocês que já têm nos acompanhado até aqui, aos novos inscritos que estão chegando agora. E eu peço que vocês continuem vendo os nossos vídeos, nossos episódios, compartilhando também com seus amigos, que assim vocês nos ajudam demais na divulgação aqui do trabalho. Bom, e depois de um tempo, né, sem a gente falar do nosso famoso escritor aí, conta muitas histórias, é hora de a gente fazer uma continuação de um livro que eu gosto demais da conta. A gente já deve ter falado sobre ele, porque eu não me lembro de ter falado sobre ele. Se eu não falei, eu vou falar em breve. Mas nós vamos à continuação de um dos grandes clássicos do mestre, um dos grandes clássicos do terror. É um filme que tem uma adaptação meio duvidosa, com uma série muito estranha, né? Com outro filme também, que foi escrito pelo próprio autor, e que não é tão genial como o livro, o filme, né, que é o mais famoso, quer dizer. E nós vamos então falar de Doutor Sono, do Stephen King. Esse aqui é dito como a continuidade do O Iluminado, que é um dos meus livros favoritos do mestre. E agora é a nossa vez de falarmos sobre ele aqui no canal. E aqui nós não vamos falar sobre a adaptação. Aqui a gente vai falar sobre a obra original. Gosto demais da adaptação. Mas aqui tem umas diferenças com relação à adaptação. E a gente pode falar sobre isso num outro momento. Mas aqui não. Aqui nós vamos falar sobre o livro original, que originou toda a história. Um livro extremamente interessante. Se você gostou da adaptação, vale a pena você conferir a história original. Bom, aqui em Doutor Sono, a gente vai ver um pouco dos eventos que aconteceram depois do final de O Iluminado, com o Danny, a Wendy, o Rick e ali o Hotel Overlook, e o que aconteceu com esses personagens depois deles passarem pela traumática experiência do Hotel Overlook. Então, no início da história, a gente vê ainda um pouco do Danny mais jovem, né? Alguns pedaços ali da vida dele após ele ter passado pela experiência do Hotel Overlook e os fantasmas do Overlook também. E depois a gente vai ver ele adulto, com novas visões ali, novos fantasmas que ele acaba vendo. E a gente vai começar a entender um pouco do tipo de dom que o Danny tinha. Porque além do Danny ver os fantasmas do Overlook, o Danny ele meio que conseguia se antecipar a eventos que futuramente iam acabar prevendo o falecimento de alguns personagens, alguns eventos ali muito próximos, doenças às vezes que o personagem tinha. Então o Danny ele acaba sendo essa pessoa que consegue ver, por exemplo, a pessoa esqueceu uma chave em tal lugar também. Então ele conseguia ver ou antecipar-se a alguns tipos de eventos. Muito parecido com o que o Rick tinha, só que o Rick ele tinha outros dons além desses. Porque o que a gente entende aqui dos livros do King é que essa iluminação ela não era apenas um dom como a Charlie em A Incendiária, né? Em breve eu quero trazer resenha sobre ele aqui. A Charlie, quando ela ficava nervosa, quando ela se sentia enfrentada, ela tinha o dom da pirocinésia, acho que é isso que a gente chama, de colocar fogo nas coisas. Aqui o Danny não. O Danny ele tinha praticamente mais de um dom, mas ele acaba sendo mais conhecido durante toda a história, porque chega um momento que ele vai trabalhar ali num asilo de idosos, e lá
quando a pessoa está prestes a fazer a sua passagem, o Danny conseguia auxiliar as pessoas com a sua iluminação a fazer essa passagem, né? Deixando a vida terrena e indo para a vida espiritual, digamos assim. Então, o Danny é conhecido como o Doutor Sono. Agora você já entendeu por que o livro chama Doutor Sono. E lembrando também que esse livro, a maior parte dele passa-se 30 anos depois dos eventos no Hotel Overlook, tá? E dentro desse período em que o Danny vai trabalhar nesse asilo, a gente percebe também que ele meio que sucumbiu ao alcoolismo do pai, né, no Jack Torrance. Só que ele consegue meio que dar a volta por cima e parar de beber por um certo período. E ele bebia porque ele queria esquecer aqueles eventos do Overlook. E quando ele bebia, esse dom da iluminação ele era meio que contido, digamos assim. Mas esse dom do Danny ele não poderia ficar adormecido por muito tempo. Que bom que não precisou tomar os eventos que o pai acabou tomando, né? As decisões que o pai acabou tomando. E dentro desse período também, estou meio que colocando até algumas coisas que acontecem no livro, se você considerar os spoilers, me desculpa. Mas eu precisava dar essa ambientação para vocês entenderem o que vai acontecer dentro das próximas partes aqui dessa história. Que aqui a gente começa depois a conhecer uma menininha ali que nasceu num período extremamente caótico ali, né, nos Estados Unidos. Ela era bem novinha quando acontece, né, que é o caso 11 de setembro. E ela é a Abra. É também uma menina que tem o dom também de iluminação. Ela é uma iluminada também. Só que com o tempo que a Abra vai crescendo, a gente vai entendendo que o dom da Abra é se também prever alguns acontecimentos. Por exemplo, uma visita vai chegar em casa, então a Abra sabe que visita vai chegar e que momento ela vai chegar. Ela consegue então se antecipar a esses eventos. O problema disso, além dos pais da Abra não entenderem bulhufas do que está acontecendo com ela, eles, tanto a Abra quanto o Danny, eles vão se esbarrar com um grupo chamado de o Grande Nó, o Verdadeiro Nó, né? Depende da tradução que você vai pegar. E esse Grande Nó, o que seria? Eles seriam como bruxos, né? Um grupo ali muito centenário, que já viveu durante muitas eras, durante muitas vidas, e eles acabam conseguindo sobreviver a todas essas vidas porque eles eliminavam esses iluminados e consumindo o seu dom da iluminação. Então, não é que eles ficavam iluminados também. Tinha alguns ali meio que iluminados de certa forma. Mas o principal meio desse grupo sobreviver é consumir essa iluminação deles. Então, eles torturavam mesmo essas crianças. E nessa tortura, eles acabavam expelindo essa iluminação como se fosse um vapor, sabe? E aí eles consumiam e eles conseguiam ficar mais fortes, mais jovens, não adoeciam, né? Então, assim, eles conseguiam sobreviver por muito tempo. Até o momento em que esses dois grupos, o Danny e a Abra, mais o Verdadeiro Nó, com a Rose e a Cartola, a gente vai ver esses embates entre eles aqui. É uma história muito bem escrita pelo King. E geralmente, quando o pessoal fala que o King ele é um cara que conta a história com mínimos detalhes, se você não tivesse os mínimos detalhes dela aqui, você com certeza perderia o fio da meada com relação à história. Porque o que faz essa história ser muito bem contada é essa parte
Tem esse detalhe da iluminação, como que acontece, essa questão do grande verdadeiro nó, como que é esse grupo, como que eles recrutavam os novos membros, o que acontecia quando o membro em si realmente morria. Então tem todos esses detalhes, essa mística envolvendo os iluminados que o King coloca aqui. Isso está em outros livros também, tá? Esses iluminados não é somente aqui, a gente vê esses iluminados em outros livros também. É sensacional isso aqui, gente. E eu gostei muito da experiência. E eu quero saber a opinião de vocês, se você já leu Doutor Sono, e quais são as suas experiências com relação a esse livro. Eu vou adorar saber a opinião de vocês. E é isso, não quero mais me rateira a muita coisa, porque eu não quero dar muitos spoilers sobre a história. É genial esse livro, vale muito a pena a experiência de leitura. E eu agradeço a todos vocês que estão aqui conosco no canal. Muito obrigada, de verdade. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais.